Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Caio e hoje eu venho trazer para vocês um novo vídeo falando sobre a Simple Store, @lesnock/Simple Store. É um pacote em JavaScript para fazer gerenciamento de estados dentro da nossa aplicação. Eu já fiz um vídeo sobre isso explicando basicamente o que é a Simple Store, como ela funciona, os métodos que ela possui, como trabalhar com ela com JavaScript puro e outras coisas mais. Se você quiser, pode conferir no último vídeo que eu fiz. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Nesse vídeo vai ser especificamente sobre a integração da Simple Store com o React, ok? Então você sabe, se você trabalha com React ou já trabalhou, você deve saber que já existem outras bibliotecas que fazem isso. Acredito que a mais famosa seja o Redux, e o objetivo também é fazer esse gerenciamento de estados dentro da aplicação do React, tá? Então esse vídeo vai ser para fazer a integração do React com a Simple Store, ok? Então eu já deixei uma estrutura pré-pronta aqui, criada com o Create React App mesmo, tá? Eu criei dois componentes dentro da pasta Components. Um se chama Input, que está retornando para a gente um input, só com type, class name e placeholder. E eu tenho também o componente chamado Square, que é uma div em branco com a classe Square, ok? Aqui a gente tem o nosso componente app também, que está renderizando tanto o input quanto o Square. Eu já deixei rodando aqui a nossa aplicação e é basicamente isso daqui. É a mesma aplicação que eu utilizei no último vídeo sobre a Simple Store, ok? Então, se você não viu, dá uma olhada lá. O nosso objetivo vai ser o seguinte: eu quero que enquanto eu for digitando alguma coisa nesse input, eu quero que o valor apareça dentro do nosso quadrado. E que ao clicar no quadrado, altere a cor do nosso input. Por que isso? Para eu poder sincronizar os dois componentes, ok? Então a gente vai utilizar a Simple Store para fazer essa sincronia entre os dois componentes. Claro que essa é uma aplicação simples e tudo mais, mas numa aplicação que tenha diversos componentes, seria muito útil a gente conseguir sincronizar os componentes, ok? Então vamos lá. A primeira coisa a se fazer é instalar a nossa Simple Store. Você pode instalar via npm install ou via yarn. Eu vou utilizar o yarn add @lesnock/simple store, ok? Executa esse comando. O nosso segundo passo será criar um arquivo de configuração para a nossa store. A gente vai chamar de store.js. Dentro desse arquivo eu vou importar a minha classe store do meu Lesnock /simple store. Vou instanciar essa minha classe e vou exportar como default essa minha instância. Aqui eu estou sendo bem mais breve do que no último vídeo, tá? Porque no vídeo anterior já expliquei as coisas básicas, então aqui eu estou sendo mais breve na explicação, tá ok? Se tiver alguma dúvida, corre lá no vídeo anterior ou na documentação, também vou deixar na descrição a documentação do Simple Store. Continuando, a gente vai vir aqui no nosso componente de input e vamos fazer o seguinte, vamos raciocinar. Se eu quero que toda vez que eu digitar algo nesse input, ele seja atualizado com a minha store, então a gente vai chamar um valor inicial da nossa store. Então vamos voltar aqui no nosso arquivo e eu já vou, antes de mais nada, adicionar um valor inicial aqui, que vai ser o nosso store.add. Vou chamar de input value e aqui ele vai começar como um valor inicial. Posso até passar uma string aqui, ok? Então estou adicionando na minha store um dado que se chama input value e vai receber um valor inicial, ok? Voltando para o nosso input, eu preciso agora pegar esse valor da nossa store. Então eu vou importar a nossa store do arquivo de configuração. E aqui eu posso simplesmente fazer da seguinte forma. Na verdade, a gente tem duas formas de se fazer a integração de um componente com a nossa store. Eu posso sincronizar o estado do meu componente com o estado da minha store, ou eu posso chamar diretamente os valores da store. Primeiramente, vamos sincronizar o estado
do nosso componente. Depois eu explico como fazer da outra forma, ok? Então eu vou criar aqui um estado no meu componente, vou declarar um valor para esse estado, vai ser input value, e o valor inicial dele vai ser o store.get input value. Então, o valor que eu passei aqui como valor inicial, eu estou pegando ele no meu input, certo? Agora, eu quero que esse valor seja passado diretamente para o meu input. Então, eu vou declarar um atributo aqui chamado defaultValue e eu vou passar o meu estado, this.state.input. Se eu salvar, voltar no navegador, você pode ver que ele já está trazendo o valor inicial da nossa store, ok? Então, o primeiro passo a gente já conseguiu concluir, que foi trazer os valores da store logo que a aplicação é iniciada, dentro do nosso input. O segundo passo é, toda vez que eu digitar alguma coisa, eu quero que a nossa store seja atualizada com esse valor. Tá? Então, aqui a gente vai declarar no nosso input, vai chamar aqui o nosso onChange, e aqui eu vou passar para ele uma função, que eu vou chamar de handleChange. Ok? Vamos criar essa função aqui. HandleChange, vai ser uma arrow function. Ela vai receber um evento e eu quero que toda vez que essa função for executada, eu dê um update na minha store dentro de input value com o valor event.target.value, ok? Então, toda vez que o valor for alterado, eu vou chamar essa função e essa função vai atualizar a minha store neste dado com este valor, ok? Então, toda vez que a gente digitar algo aqui, a nossa store já está sendo atualizada, ok? Então, o próximo passo é a gente exibir esse valor atualizado dentro do nosso quadrado, ok? Então, vamos lá no nosso quadrado. Eu vou fazer a importação da nossa store. Fazer a importação da nossa store dentro do nosso square. E aqui, vou fazer basicamente a mesma coisa. Vou criar um estado. E aqui eu vou chamar um valor de input value, que vai receber um store.get.inputValue. Esse valor eu vou passar para dentro do corpo do meu componente. Então, esse aqui vai ser this.state.inputValue, ok? Isso já vai fazer com que o meu quadrado, ao iniciar, esteja atualizado com a minha store. Tá? Aqui você pode perceber que ele já está trazendo o valor inicial da minha store, tanto no input quanto no quadrado. Agora, toda vez que for atualizado esse valor, eu preciso criar um listener para o meu quadrado que ouça essa mudança. Eu vou fazer isso dentro do componente de mount, ok? Então, toda vez que o meu componente terminar de ser montado, eu quero que ele crie um listener para mim, listen, do input value da nossa store, e esse valor que ele receber, que eu vou chamar de input value mesmo, ele vai atualizar o estado do nosso componente. Então, eu chamo thisSetState e passo para o meu estado, meu input value. Ok? Deixa eu passar aqui corretamente. Então, vamos lá. Quando o meu componente terminar de montar, eu quero que ele crie um listener na store nesse dado e toda vez que for atualizado esse dado, eu recebo um novo valor e passo para o estado do meu componente square. E o estado vai ser renderizado novamente dentro do meu componente, ok? Vamos salvar tudo aqui, voltando para o navegador, atualizando. Se eu digitar qualquer coisa aqui, você pode ver que ele já está sincronizando um componente com o outro, ok? O nosso segundo objetivo era que ao clicar no meu quadrado, o nosso input mude de cor. Então a gente vai vir aqui na nossa store e vai adicionar um novo valor que vai ser o input color. E o valor inicial dele vai ser branco, ok? Voltando aqui para o nosso square, eu vou dizer o seguinte. Vou declarar aqui o nosso onClick. Toda vez que for clicado, ele vai executar uma função chamada handleClick. Okay? Vou criar essa função aqui, handleClick. Toda vez que for clicado a div, né, ele vai dar um update na minha store no input color com o valor, vou passar o cinza, ok? Então,
vai ser alterado com o valor cinza. Agora a gente precisa trazer esse valor para o nosso input, tá ok? Então eu venho aqui, crio mais um estado, só que agora vai ser chamado como color, e ele vai receber da nossa store um color, ok? Esse input color eu posso passar para o nosso input através do atributo style, ok? Vou passar um objeto para ele e eu quero que o background receba esse dis.state.input_color, ok? Se viermos aqui, atualizarmos, se a gente digitar qualquer coisa, funciona a sincronização. E se eu clicar, ops, acho que não está alterando, vamos ver o que fizemos de errado. Sim, faltou a gente criar o listening, né? Então, toda vez que for atualizado esse valor, eu quero que ele receba um novo valor. Então, vou criar aqui um store.listen, da mesma forma que fizemos no componente de quadrado. Toda vez que o input color for alterado, eu quero que ele receba esse novo valor e ele sete no nosso estado esse novo valor. Ok? Agora sim estamos sincronizando a nossa store com o nosso componente. Atualizando, se eu digitar funciona e se eu clicar também funciona. Ok? Então a gente conseguiu sincronizar os dois. Como eu disse anteriormente, a gente não precisa necessariamente sincronizar o estado do nosso componente com o estado da nossa store. Então, se a gente fosse fazer de outra forma, sem essa sincronização, a gente pode excluir todo o nosso estado. E aonde a gente está chamando como thisState.inputValue, nós poderíamos chamar diretamente dentro do render, tá ok? Então aqui a gente teria o nosso input_value e input_color diretamente da store. Vou chamar aqui como uma desestruturação, input_value, input_color, e vou receber isso da nossa store.all. Tá? Então esse all aqui vai trazer todos os valores da nossa store, e aqui eu estou desestruturando para duas variáveis. Tá? Então aqui eu não preciso mais do thisState, e aqui também não preciso mais do thisState. Ok? Atualizo. Podemos ver que tudo continua funcionando normalmente. Então agora não estou sincronizando o estado do nosso input com a store. Eu estou puxando esses valores diretamente no meu render. Aqui no nosso Square também podemos fazer da mesma forma. Então, onde ele está chamando thisState.inputValue, a gente pode simplesmente vir aqui no nosso método render e chamar esse input_value diretamente da store. Salvamos, atualizamos. Opa, tem algo errado. Deixa eu ver o que está errado. Sim, V maiúsculo. Agora sim ele trouxe para a gente. Digitando funciona e ao clicar também funciona. Ok? Então, é basicamente assim que nós fazemos a sincronização de componentes do modo classe com o nosso Simple Store. Mas e se a gente quisesse utilizar componentes funcionais de funções? Também tem como a gente fazer isso. Então vamos lá, vamos transformar tudo isso aqui em componentes de função. Na nossa class a gente substitui para function, tira tudo isso aqui, agora vai ser uma função. Vou excluir toda essa lógica aqui. Vou tirar nosso return, agora a gente não precisa mais do método render. Vou colocar aqui para fora. Nosso componente a gente pode chamar agora useState e useEffect, que a gente vai precisar. Isso aqui são hooks do React, acredito que você já deva conhecer se você trabalha com React. E agora, para a gente obter esses valores lá da nossa store, nós vamos fazer da seguinte forma. Vou chamar o meu useState para cada valor da nossa store. Então, vou declarar aqui um const input_value e set input_value vai ser igual a useState e o valor inicial eu quero que seja o que estiver armazenado na nossa store, que vai ser o input_value, ok? Agora já estou recebendo meu input_value. Para receber o nosso input_color vai ser da mesma forma. Então, aonde estiver como value, nós mudamos para color.
Então, os valores iniciais que estão lá na nossa store, já estou conseguindo sincronizar aqui com o nosso input. Tá? Vai dar alguns erros aqui, deixa eu ver. Ah, sim, é por causa do nosso handle change. Essa função ainda não existe. Vou salvar aqui. Pode ver que já está trazendo o valor inicial da nossa store. Só que a gente precisa atualizar. Então, toda vez que for alterado o valor do input, eu quero que ele chame a função handleChange. Então vamos criar essa função handleChange, vai receber o nosso event. Toda vez que for atualizado, eu quero que a minha store também seja atualizada. Então, no input value, vai receber o event.target.value. Dessa forma, a gente consegue atualizar a nossa store. Mas eu quero também que o nosso input continue sincronizando toda vez que for alterado alguma coisa na cor, certo? Então, quando o quadrado alterar, eu quero receber essa informação. Na classe, a gente tinha a opção de usar o componente didMount. Aqui a gente pode usar o useEffect, ok? Então, vou passar aqui uma função. A gente não vai ter dependência nenhuma, por isso... Ops, deixa eu cancelar aqui. A gente não vai ter dependência nenhuma, por isso que isso aqui vai ser executado uma única vez. Okay? No useEffect a gente pode dizer store.listen, toda vez que for mudado o input color, eu vou receber esse novo valor, tá? Vou passar para o meu set input color. Ok? Então, estou declarando dentro do useEffect que toda vez que o input color mudar, eu quero setar a variável input color também, tá ok? Eu acredito que eu não vá precisar dessa função set input value, então a gente pode simplesmente ocultar ela. Vou atualizar, vamos ver, você pode ver que continua funcionando ao digitar e quando eu clico também continua funcionando, ok? Agora no nosso Square a gente também pode converter isso aqui para um componente funcional, vou tirar a classe, vou substituir para function, não vamos precisar disso aqui. Vou substituir o componente para useState e o useEffect. Não vamos mais precisar do nosso método render. Ao contrário, eu só vou retornar isso daqui. Então vamos lá. Da mesma forma, a gente vai receber o input value. Então, input value e set input value. Deixa eu verificar aqui uma coisa. Na verdade, a gente vai precisar desse set input value. Por quê? Não, na verdade a gente não vai precisar. Esqueçam essa parte, vamos voltar para cá. Vou chamar o useState. Aqui eu vou passar o meu store.get no valor input value. Ok? Então esse valor input value já está sendo passado para o corpo do nosso Square. Também vou ter uma função chamada handleClick, que eu vou criá-la aqui. E essa função, toda vez que for clicado no nosso quadrado, eu quero que a store seja atualizada dentro de input color, recebendo o valor cinza. Tá ok? Deixa eu ver se está faltando alguma coisa. Acredito que não. Na verdade está faltando o listen. Já ia esquecendo novamente. Então, vamos chamar o nosso useEffect. Não tem dependências. Vou chamar aqui meu store.listen. Toda vez que for alterado o valor input value, eu quero que esse valor seja passado para o meu input value. Então só chamo o input value. Ok? Vamos voltar aqui, vamos ver se está tudo funcionando. Ao clicar, funciona. Então a gente conseguiu transformar os nossos componentes de classe em componentes funcionais que são sincronizados com a nossa store. Você pode ver que não tem segredo nenhum, é bem fácil na verdade de sincronizar os dois. A única coisa que ficou faltando é se a gente quiser persistir os dados, né? Se você assistiu ao último vídeo, você viu que é possível a gente guardar os dados que estão aqui. Quando a gente atualizar a página, eu quero que o estado do nosso store continue da mesma forma. A gente pode passar uma configuração aqui, persist vai ser igual a true.
Como os dados vão ser persistidos no navegador, se ele tentar inserir um dado com o mesmo valor, ele vai dar erro. Então aqui a gente vai fazer aquela verificação. Se não tiver um valor input value, então execute esse comando. Tá? E aqui, se não tiver o input color, vai executar esse comando. Vamos salvar, atualizando aqui. Ele está trazendo esses valores que foi o da última aula que eu fiz. Deixa eu vir aqui na minha aplicação, apagar esses valores, atualizamos a página. Você pode ver que ele está trazendo como valor inicial. Eu vou colocar aqui como novo inicial, ok? Vou atualizar a página. Você pode ver que ele continua trazendo o mesmo valor. Se eu clicar, ele fica cinza. Se eu atualizar, ele continua cinza, ok? Então pode ver que os dados já estão sendo guardados dentro do navegador para ser usado mesmo que a gente alterar a página, se usar o React Router, fazer mudanças de páginas, atualizar, então pode ver que continua guardado no navegador, ok? Então, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Eu ainda pretendo fazer um outro vídeo ensinando como fazer a integração da Simple Store com o Vue e o Laravel, ok? Então, já fiz sobre o JavaScript puro, acabei de fazer sobre o React, né? E agora eu pretendo fazer um vídeo sobre o Simple Store integrado com o Vue e o Laravel. Era isso que eu queria trazer para vocês. Gostaria de receber o feedback de vocês. E até a próxima, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau.